A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing por supostas práticas abusivas relatadas por consumidores. Os prints do celular de Gabriela comprovam que são cerca de 30 ligações de telemarketing por dia. Eu recebo ligação de telemarketing há mais ou menos uns 2 anos, diariamente, e são ligações de números desconhecidos, que sempre que eu atendo desligam, depois de alguns segundos de ligação, e acho que nos últimos 3 meses eu tive um aumento absurdo, sim, de pelo menos assim, umas 30 ligações ao dia. Foram registradas em todo o Brasil, entre janeiro de 2019 e junho de 2022, 14.547 reclamações sobre telemarketing pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os bancos e as financeiras são as principais empresas que fazem o chamado telemarketing abusivo, que são as ligações telefônicas sem autorização do cliente, oferecendo produtos e serviços. Felipe é uma dessas pessoas que teve problemas com telemarketing de um banco. O incômodo foi tão grande que o caso foi parar na justiça. Mas apesar de ganhar a ação, depois de 4 anos, voltou a receber chamadas indesejadas. Fui até o banco, tentei resolver, falei com o gerente que, no caso, eu já tinha até entrado com uma ação e tinha ganhado essa ação e eles não podiam fazer nada. As mesmas informações que me passaram há 5 anos atrás, passou há 1 ano atrás novamente, dizendo que era um terceiro quem cobrava e que eles não podiam fazer nada. Só que essas ligações indesejadas estão proibidas desde o dia 18 de julho. Ao todo, 180 empresas de telemarketing tiveram as atividades suspensas por fazerem essa prática. A medida cautelar do Ministério da Justiça busca proteger os consumidores que não autorizaram essas ligações. E agora, processos administrativos estão sendo abertos contra essas empresas que não estão respeitando a proibição. As empresas podem ser multadas. O valor da multa vai de R$1.000 a R$13 milhões. A proibição não vale para ligações de cobrança ou pedidos de doações. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com a doutora Laura Tirelli, que é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olá, Laura, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, obrigada. Explica para a gente quantas empresas estão sendo investigadas, inclusive vocês já caçaram também, né, o direito de algumas empresas de continuarem a fazer esse trabalho, essa ação abusiva. Então, qual é o balanço até agora? Isso, Rafaela. Inicialmente aqui, o que foi feito pela Secretaria foi uma medida cautelar inicialmente foram 32 empresas, incluindo também associações de telemarketing, para coibir o telemarketing ativo abusivo, que é aquele considerado sem o consentimento do consumidor. Então, são empresas que o consumidor nunca foi cliente e que insistem em fazer ligações, ofertando serviços, produtos. E, a partir daí, a próxima etapa foi a instauração dos processos administrativos, que foram agora contra 26 empresas aqui no âmbito da Senacom. Paralelamente também foram instaurados procedimentos administrativos e outras cautelares pelos PROCONs. Daí, nessa situação, em âmbito regional, contra as empresas que atuam de forma regionalizada, né, de forma estadual. As denúncias estão crescendo, isso é positivo porque os consumidores estão procurando os órgãos competentes para relatar o que essas empresas vêm fazendo, né? E vocês têm um canal específico para esse tipo de denúncia? Isso, a partir da cautelar, para auxiliar na triagem, na análise, nós criamos o denuncia-telemarketing.mj.gov.br, que é um canal em que os consumidores eles podem denunciar as empresas que continuam praticando essa conduta abusiva. Então, lá eles podem indicar o telefone que receberam as ligações, podem indicar a empresa, se eles conseguirem identificar, podem identificar o estado, o serviço, o produto que está sendo oferecido, se teve consentimento, se eles são clientes dessa empresa ou não. E, a partir daí, a gente consegue fazer esse levantamento e verificar as empresas que estão descumprindo e que seguem realizando a prática abusiva.
Motivou a criação desse canal? Foi justamente o aumento de denúncias, porque mesmo com a lei as empresas não estão respeitando. Daí vocês criaram esse canal, o que motivou? Isso, na verdade, foi a partir da cautelar, como uma maneira da secretaria que conseguia analisar quais empresas estão cumprindo ou não a medida cautelar, foi criado o canal para conseguir ter esse controle, porque realmente o que a gente verifica é que a situação acaba saindo do controle. Então, as pessoas seguem recebendo ligações, outros órgãos já estavam há um tempo. A questão do telemarketing ativo abusivo já é um problema que ocorre há uns anos. Então, outros órgãos já estavam implementando outras medidas, como a Anatel, que já havia implementado o 0303, outros PROCONs também têm o canal que é o Não Me Perturbe, e mesmo assim as empresas seguem realizando as ligações. Então, a partir da nossa cautelar aqui pela Secretaria, a ideia foi criar o canal justamente para conseguir verificar quais empresas estão se adequando ou quais empresas não estão atendendo a medida. Laura, o que vai acontecer com essas empresas agora se elas não cumprirem, a partir de agora, as medidas e o que diz a lei, enfim, se enquadrar? Se essas empresas elas continuarem praticando o telemarketing ativo abusivo, e aqui eu acho interessante a diferenciação entre o telemarketing ativo abusivo daquele telemarketing ativo, que é aquele que, por exemplo, você é cliente de um banco e esse banco entra em contato com você para lhe ofertar algum serviço, desde, claro, não seja feito de uma maneira abusiva, insistente, inapropriada, em horários impróprios, né, à noite, feriados, domingos. Se as empresas elas continuarem seguindo a realizar o telemarketing ativo abusivo, sem o consentimento do consumidor, ao final do processo, elas podem sofrer uma sanção administrativa, que pode ser uma multa pecuniária de até 13 milhões de reais por empresa, e podem também sofrer outras sanções, dentre elas a suspensão dos serviços. Eu acho que quando dói no bolso, as empresas, certamente vocês torcem também, né, para que as empresas não sigam com essa prática abusiva. Mas antes de finalizar, eu quero falar sobre essa ferramenta importantíssima. Eu já usei, inclusive, é realmente de uma eficácia, assim, muita rapidez. Eu estou me referindo ao consumidor.gov, está nesse banner aqui ao lado da senhora. É uma ferramenta que também pode ajudar aos consumidores que têm problemas com esse marketing abusivo? Com certeza, os consumidores que eles estejam recebendo, consigam identificar a empresa que está telefonando, eles podem entrar no consumidor.gov e registrar a reclamação pelo consumidor.gov também. O canal ele foi importante, o Denuncia Telemarketing, porque muitas vezes as pessoas não conseguem sequer identificar a empresa que está ligando. Então, pelo canal, elas conseguem identificar o número e denunciar o número aqui para a secretaria. Mas pelo consumidor.gov também, até foi a partir do consumidor.gov e do sistema que integra os PROCONs com a secretaria, que foi possível levantar os números de reclamações relativas ao telemarketing ativo abusivo a partir das ligações indesejadas, que é o que os consumidores reclamam pelos portais. Portanto, não faltam canais. Você, consumidor que se sentiu ofendido, atingido aí por essas inúmeras dezenas de ligações, por favor, procure os canais. São vários no MJ. Diretora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Rafaela.